Salve, rapaziada! E aí, família, como vocês estão? Tudo beleza? Família, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu estou utilizando para a minha preparação para a SpaceX. Lembrando que ano passado eu tinha feito a ESA, percebi que não logrei êxito, então eu decidi estudar para a SpaceX. Já estou nessa caminhada ali aproximadamente 5 meses, então durante esses tempos eu descobri muitas coisas que podem acrescentar nos meus estudos e possivelmente podem acrescentar nos seus estudos também, ok? Então eu não vou enrolar muito, prometo, eu prometo que não vou enrolar muito. Já vou mostrar para vocês cada coisa que eu uso, vou explicar o motivo por que eu uso, e se você achar pertinente, você pode começar a fazer também, certo? Então vem comigo. Como vocês podem ver, iniciando, aqui são algumas coisas que eu guardo: caneta, lápis, borracha, coisas básicas, né? Aqui são alguns post-its, lembretes. Mas o que eu quero mostrar de fato são essas coisinhas que ficam aqui ao lado. Começando com esse caderno, eu comprei por R$7,50 de desenho. E são aqui que eu escrevo anotações de resoluções que eu considero difíceis. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com uma calma e paciência para explicar tudinho, certo? Enfim, rapaziada, a primeira coisa que eu utilizo, que eu estou utilizando todo dia, são cadernos de anotações. Eu faço anotações frequentemente e agora eu vou mostrar para vocês esse caderno de anotação que a galera hoje em dia costuma chamar de bisuário, certo? Onde você escreve algumas resoluções que você considera difícil, ok? Exemplo, vamos supor que você estuda para ESA, que provavelmente seja o seu caso. Você está estudando para ESA, fez um simulado e você pensou: nossa, essa questão aqui é muito difícil, eu não teria essa sacada. Então, é algo muito bom você escrever essa resolução e ficar analisando frequentemente. Eu, hoje em dia, que estudo para a SpaceX, eu costumo anotar resoluções de questões como AFA, EFON, Escola Naval. Então eu sempre faço anotações de questões um nível acima, certo? Obviamente eu escrevo questões que são da minha banca também, porque eu preciso sempre estar familiarizado com as questões da minha banca. Então, uma vez ou outra ali eu escrevo algumas questões que eu sempre vejo caindo e que eu preciso ter essa resolução no script. Vi a questão, já sei o que fazer para terminar o mais rápido possível, porque tempo é algo precioso na prova, certo? E nas nossas vidas também. Mas na prova é muito importante, então a gente não pode perder tempo. Agora, voltando aqui, eu vou dar só um exemplozinho para a gente contextualizar a ideia. Bom, essas duas questões que eu vou utilizar como exemplo, eu retirei do banco de questões do Estratégia Militares. E caso você queira estudar no mesmo curso que eu, se preparar com Estratégia Militares, JS Estuda, tudo maiúsculo, certo? Iria me ajudar muito. Mas vamos lá para a questão. Era uma questão que envolvia cinemática, dinâmica e trabalho, né? Então, são questões que envolviam alguns conceitos que você pode ver que é muito grande, né? Eu comecei ali com a força resultante, depois eu passei para a fórmula do Voigt, né? Para descobrir a velocidade, e depois eu tive que descobrir a distância e o trabalho. Percebe que essa questão são diversas sacadas que você tem que ter durante a prova. Então eu pensei, bom, eu certamente não teria essa sacada, então resolvi escrever, certo? Era de um simulado do Colégio Naval, aqui do Colégio Naval também, aqui da Escola Naval. Então eu sempre escrevo ali ou resoluções próximas à minha prova ou acima. Como eu disse, eu escrevo um nível acima ou o mesmo nível, né? São questões que eu acredito que podem cair ou que é importante eu dominar. Então, virando aqui só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se dá para ver perfeitamente, mas essa página está completa. Essa daqui também, essa daqui também.
Então são muitas páginas que eu completo, sabe? Nesse daqui já é cálculo de química e assim vai. Eu estou utilizando bastante mesmo. Eu costumo ver as resoluções antes de dormir e tá me ajudando bastante a acordar com ela na minha mente e tal. Realmente é um estudo passivo, porém eu acredito que é muito bom você ter contato com coisas que você já escreveu, né? Eu acredito que seja um erro que muitas pessoas cometem, é escrever muito no caderno e não utilizar o caderno como recurso para o seu estudo. Então, eu preferi resumir, né, algumas resoluções e utilizar com frequência. Eu tenho de física e química e matemática também, que está bem recheado de resoluções, certo? Lembrando que essas resoluções eu faço a questão primeiro, certo? Eu tento fazer várias vezes. Quando eu vejo que eu não consigo, vejo onde eu parei, tento resolver após a explicação do professor, aí eu repasso no meu bisuário de questões, ok? Agora eu vou mostrar o meu outro bisuário, que é o bisuário teórico, né? Essa daqui são as resoluções, que já é a parte mais prática, e outras que são as partes mais relativamente teóricas. Bom, pegando aqui como exemplo, eu uso um portfólio que eu tinha ganhado de minha mãe no ensino médio, no primeiro ano, já fazem uns 5 anos, se eu não me engano, ou 4. Então já tem um tempinho legal, eu achei e comecei a utilizar. Aqui tem de história geral, que cai na minha prova, história do Brasil, tem português, inglês, química, né? A parte teórica de química. Então, tem alguns assuntos aqui, né? Aqueles assuntos que caem bastante teoria, caem bastante regras, que você precisa ter esse contato frequente. Então, eu me mantenho lendo também antes de dormir. Eu estou tentando ir para a cama aproximadamente 9h20 para dormir umas 10h10, 10h20. Né? Eu gosto de ler minhas anotações e ler livros também, que inclusive, rapaziada, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu comecei a ler um livro em inglês, não sei se vai dar para ler aí, mas enfim, é um livro em inglês. É muito legal você começar a ler algo em outra língua e conseguir entender todo o contexto. Então, eu gosto de ler, né? Na verdade, eu não gosto de ler, para ser sincero, mas eu sei que esse hábito é muito bom para minha vida, para conseguir resolver as provas com uma tranquilidade melhor, né? Então, eu estou tentando sempre ler, me manter em contato com a leitura, e aí eu uso sempre antes de dormir, né? Pratico a leitura. Então, às vezes eu consigo ver tudo isso, né? Tipo, ver as resoluções práticas de exatas, ver resoluções da parte teórica, mas nem sempre isso é possível. Então, o que é que eu faço? Eu fico, como posso explicar, variando os dias. Se um dia eu vejo resolução, outro dia eu vejo a parte teórica. Se outro dia eu vejo teórica, no outro eu vejo resolução. E assim a gente vai seguindo, certo? E antes de me perguntarem, rapaziada, eu já ia esquecendo, muitas pessoas podem me perguntar: bom, mas com o passar do tempo vai ser muitas resoluções, vai ser muita coisa para ler, né? Então, a dica que eu acho muito importante eu dizer aqui no vídeo é você variar os dias que você vai ver cada coisa. Por exemplo, eu vejo história geral, história do Brasil, na mesma noite, né? Eu não faço leituras muito longas de ficar lendo por horas e horas. Eu faço leituras breves, vejo o tema e fico pensando, bom, o que é que eu sei desse tema? Aí depois eu olho o que eu escrevi e daí você já faz a sua mente pensar, faz um estudo passivo e ativo ao mesmo tempo, que no final funciona bastante, certo? Eu recomendo vocês tentarem, depois vocês me passam um feedback. Eu acredito que, como está servindo para mim, vai servir para você também, certo?
mas aqui agora eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos aqui. Como vocês podem ver, rapaziada, eu pego um papel de ofício, boto como título na frente e boto um negocinho desse que eu não lembro o nome, né? Eu faço isso com história geral, história do Brasil, geografia, português, literatura, química e inglês. Agora eu vou dar um exemplo de literatura porque é uma matéria muito esquecida, então eu quero mostrar como eu faço. Por exemplo, o que foi a questão Coimbra? Aí é uma pergunta bem específica, já caiu em uma questão que eu fiz, então eu paro e penso, o que foi a questão Coimbra? Eu simplesmente não leio a resposta. Obviamente você pode ver que está aqui, né? Mas eu leio a pergunta e não vejo a resposta, né? Faço o máximo para não olhar a resposta e deduzir o que foi, ok? Após toda essa tentativa, caso eu saiba, eu lá falo, caso eu não saiba, eu simplesmente leio, fico pensando sobre, e assim vai, mano, assim vai. Tem muita coisa, né, que eu escrevo. Por exemplo, quem e qual obra introduz o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, modernismo? Tipo, é muita coisa, só que é muita coisa que pode cair, então eu sempre escrevo. Muitas pessoas também podem me perguntar por que eu não boto no Anchor, né? Só que é porque eu gosto de ficar na cama lendo tranquilo. Não quero ter a pressão de estar com o celular ou com o computador, entendeu? Já fico no computador o dia todo praticamente, então aproveita esse tempo. Uma pergunta que eu acho bastante interessante também, qual a relação do futurismo com o fascismo? Tipo, é uma coisa bem específica que eu acredito que muitas pessoas não sabem, certo? E é porque muitas pessoas do futurismo acreditavam na guerra como a solução dos problemas. Então, muitos se adaptaram ao fascismo e tal, e são coisas muito interessantes que podem cair, que eu sempre escrevo. Agora vamos para a outra coisa que eu utilizo bastante, certo? Torcendo para o vídeo não ficar muito grande e não ter que fazer parte 2. Mas é isso, rapaz. Estou dando o meu máximo. Enfim, rapaz, o último, para o vídeo não ficar muito longo, possivelmente eu posso fazer uma explicação de como fazer lembretes, certo? E fazer outras coisas também que possam acrescentar na preparação de vocês, como está acrescentando na minha também, né? Posso falar sobre leituras, que é algo que eu estou começando a me adaptar, né? Terminei um livro já esse ano e ano passado eu já comecei a ler também, então estou começando a criar uma bagagem, certo? Tô bem cansado, rapaziada, tô falando meio cabisbaixo aqui, porque eu estudei bastante esse domingo, não dormi muito bem também, então relevem o dia de hoje. Mas enfim, eu tenho uma apostila de inglês, né, que eu peguei do Instagram de um cara, eu vou tentar deixar na descrição aí, e aqui tem muitas questões do Colégio Naval, SpaceX, ESA, ITA, IME, EFON, tipo, tem tudo militar de inglês. E tem muitas questões, mano. Esse é como se fosse literalmente um livro de questões. E tem questão de interpretação, questão de gramática. Eu já fiz todas assim. Já estou quase terminando a da SpaceX, desde 2012 a 2022, de interpretação, que é o que mais cai na minha prova, né? De 12 questões, 10 é de interpretação. Então, tem momentos que eu vou bem, tem momentos que eu vou ruim. E daí eu tô tentando melhorar, mas tô sentindo progressão, então eu continuo fazendo exercícios e aumentando meu vocabulário. Meu vocabulário em inglês está aumentando relativamente bem. Eu sempre tive esse problema com interpretação, mas eu acredito que com o tempo e com o esforço que eu tô tendo, eu vou conseguir superar esse limite. Mas não é algo tão fácil. Apesar de eu ter um vocabulário relativamente bom em inglês, eu ainda tenho muita dificuldade em acertar na interpretação. Eu até entendo o que está passando, porém erro na interpretação, porque minha interpretação é péssima. Mas o esforço que eu estou tendo vai me fazer superar essa barreira, certo? E eu sei que eu sou um cara que não sou
realmente aquele cara que você fala, bom, esse cara é muito inteligente, mas eu sou um cara que eu sou muito esforçado, então eu acredito que meus problemas vão ser superados com meu esforço. Mas é isso, rapaziada. Eu faço muita questão, tô fazendo em torno de 50 questões por dia. Algumas questões eu escrevo resoluções no bisuário, né? Eu mostrei aqui o de física e o de química, porém tem o de matemática, que é o do Sonic. Mano, o Sonic é muito bonito, né? E é isso. Eu comprei caderno de desenho normal, fui no armarinho, né? Não sei como chama aí na cidade de vocês, mas aqui chama-se armarinho. E tô meio rouco também, rapaziada, perdão. E foi R$7,50 cada, né? Pedi pra moça fazer uma promoçãozinha ali de R$15 os dois. E é isso, rapaziada. Eu anoto resoluções de física, química, matemática, que eu acredito que possa cair ou que seja um nível acima, para eu treinar questões difíceis. Por que treinar questões difíceis é algo tão importante? Porque quando você pega uma resolução muito grande, uma resolução que envolve muitos temas, você acaba treinando muitos conteúdos, sabe? Possivelmente sua prova vai cair apenas um. Mas se você pega uma questão grande que tem 5 conteúdos, você está treinando 5 em 1. É essa a ideia que eu estou tendo e essa é a ideia que eu estou praticando ultimamente. Em inglês não tem segredo, tento responder as questões, né? Vejo o porquê de eu ter errado. Geralmente é por causa de alguma letra ou porque eu não entendi o que o leitor quis passar. Porém, quanto mais questões você vai fazendo, mais você vai entendendo como a banca quer que você pense. E o portfólio também não tem segredo. Faço questões, anoto a resolução do professor. Após anotar a resolução do professor, se eu ver que tem muita coisa que eu esqueci ou muita coisa que eu acho que é importante, eu pesquiso sobre determinado tema. Dá o exemplo da questão Coimbra, né? Que foi o que eu acabei de citar nesse mesmo vídeo. Por exemplo, a questão Coimbra foi um laço de interrompimento, né? Eu não li, rapaziada, eu tô falando aqui baseado no que eu já li nas noites anteriores. E aí eu penso, essa questão Coimbra foi um interrompimento a qual escola literária? Aí eu pesquiso, aí descubro, foi por causa de romantismo. Onde é que aconteceu isso? Aí eu boto no Google, Portugal, beleza. Quem é que foi o líder? Aí eu vou me aprofundando, às vezes com o Google, às vezes com a resolução do professor, eu fico intercalando com o que eu acredito que possivelmente pode cair. Porque, querendo ou não, uma prova é possibilidades. Então o professor passa diversas questões para você, tem muitas que você fala assim, mano, essa não vai cair de jeito nenhum. Mas é uma possibilidade, né? Na dúvida você tem que saber. Então eu sempre me aprofundo até em literatura, até porque eu acredito que literatura é um assunto difícil, da forma que é cobrada. Passa alguns trechos de livros que você tem que saber, então eu tento me aprofundar até em literatura. História e geografia tem que se aprofundar, porque cai coisas bem profundas. E física, matemática, química, você não precisa nem falar, né? Então é isso. Mas é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso. Se eu conseguir futuramente mostrar algumas outras ferramentas que eu estou utilizando, eu ficaria muito feliz também. Porém, caso eu não consiga, né, essas 3, bisuário, portfólio, caderneta de inglês, né, que é praticamente um livro, né, caderneta é um livro mesmo. A apostila é mais adequado. Estão sendo minhas 3 ferramentas principais durante minha preparação, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam tirar algum proveito disso. Eu espero que meu esforço compense também, né? Eu quero que vocês olhem para esse cara que vocês estão vendo agora. Meu cachorro começou a ficar irritado aí com a vida, mas é isso. Espero que vocês olhem esse cara que vocês estão vendo no vídeo agora e falem, bom, talvez esse cara não seja o melhor, mas ele é muito esforçado. Talvez vai dar bom. Talvez não, vai dar bom.
Sem talvez, hein? Sem talvez. Mas é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não sei se eu vou estar postando esse vídeo ao segunda. Hoje é domingo, 10h10 da noite. Já era pra eu estar na cama dormindo, mas resolvi gravar esse vídeo. E vou tomar banho, né? Já tomei banho, mas tô com muito calor. Mano, rapidinho, rapaziada, antes de finalizar. Que calor é esse, mano? Tá impossível de estudar, pô. Pô, velho, que isso, pô? Ajuda aí, Deus, pô. Tá difícil demais. Mas é isso, rapaziada. A gente vence aí na base do ódio, então. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. É uma honra ter esse privilégio de postar e conversar com vocês frequentemente. Valeu? Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima, rapaz. Tamo junto!